Olá a todos, pessoal, sejam bem-vindos ao canal HC Espiritual, este canal onde eu trago experiências espirituais, estudo espiritual e onde trago também as possibilidades. Eu gosto de compartilhar as minhas experiências ligadas à parte espiritual para que vocês tenham também com as vossas próprias experiências coisas que batem, coisas que fazem ver uma outra perspectiva, portanto, criar um conjunto de situações que agregam à vossa constatação espiritual e ao vosso estudo. Por isso é que eu acho sempre válido compartilhar estas experiências que são bem mais naturais do que aquilo que possam pensar ou que aquilo que vos querem transmitir. Espiritualidade é o que somos, somos seres espirituais na matéria. Nós não somos humanos, nós estamos humanos. Hoje vamos falar das experiências intermediárias entre a vigília e o sono, tanto aquelas que acontecem quando estamos a entrar nas ondas do sono, quando estamos a entrar no relaxe e começamos a mudar as ondas cerebrais, e também aquelas que acontecem quando estamos a retornar do sono. Eu vou falar sobre isso, vou compartilhar uma experiência que tive há 2 semanas atrás e vou trazer todas as possibilidades que compreendo dentro disso, ok? Porque nem tudo é espiritual e neste canal eu gosto de trazer também as explicações que a medicina traz, o que a parte física estuda, porque não dá para a gente ter na nossa filtragem de experiências espirituais, ou seja, não dá como não ter a opção de que a medicina explica. É importante porque às vezes não é espiritual, outras vezes pode ser. Portanto, equilibrar estes fatores é muito importante. Se nós tivermos uma visão apenas materialista, coisas espirituais ficarão por explicar. Se nós tivermos apenas as possibilidades espirituais e descartarmos aquilo que são coisas patológicas ou que a medicina traz como explicação, e que é isso mesmo que está a acontecer, também é algo erróneo. Portanto, trazer um equilíbrio destas duas nuances é, para mim, um fator crucial. Eu, por exemplo, tenho a espiritualidade como uma certeza derivada das experiências que eu já tinha em criança e que comecei a desenvolver cada vez mais, e não fui eu que fui à procura disso, a própria espiritualidade foi-se refletindo em mim à medida que eu fui crescendo, então era inevitável eu ter que estudar aquilo que acontecia comigo. Não havia outra chance. E, portanto, se eu não tivesse tido as experiências que eu tive e que tenho, muito provavelmente hoje em dia eu até poderia não acreditar em nada. Aliás, era o mais certo de acontecer comigo. Portanto, eu compreendo as pessoas que não acreditam em nada do que eu digo, porque eu próprio seria igual a elas se não experienciasse eu próprio aquilo que experiencio, aquilo que me faz ter a certeza e a afirmação que eu tenho hoje em dia de saber que a espiritualidade faz parte de todos nós, é algo bem mais natural do que aquilo que possam pensar ou do que aquilo que vos transmitem algumas fontes de informação. E, portanto, é com essa afirmação que eu trago não só o canal, como os atendimentos espirituais e tudo o que eu faço ligado à espiritualidade, lembrando sempre que espiritualidade, no fundo, é aquilo que nós trazemos enquanto autoconhecimento e expressão dentro de um equilíbrio e de uma harmonia, é o caráter, é fazer o bem sem olhar a quem, é muito por aí, muito mais do que experiências parapsíquicas, espiritualidade é tudo isso, ok? Então é isso. Hoje vou falar sobre estes intermédios, eh, quando estamos na vigília, que são as ondas beta. Vigília, para quem não sabe, é agora que estamos acordados. Nós estamos na vigília e o nosso cérebro transmite neste momento as ondas beta. Quando nós entramos em estado de relaxe, lentamente as ondas cerebrais começam a mudar. O nosso metabolismo fica mais lento, o sistema cardiorrespiratório começa também a relaxar e nós entramos em ondas diferentes do sono. Neste caso, a seguir às ondas beta, que são as ondas da vigília, entram as ondas alfa, que são o intermédio entre a vigília e o sono leve, que são as ondas teta. Quando nós estamos a entrar no sono,
ou quando nós retornamos do sono para a vigília, existe um intermédio. Ou seja, nós começamos a estar conscientes, mas ainda não estamos totalmente na vigília. E é nestas situações que poderão ocorrer, e que ocorrem muitas das vezes, sintomas de estado alterado de consciência. Diversos sintomas parapsíquicos que se expressam de diversas formas. Por exemplo, o nosso chakra frontal ou coronário pode abrir e nós termos aquilo que chamamos de clarividência ou clarividência viajoura. Também pode ocorrer aquilo que na medicina se chama de paralisia do sono e que nós na parte do estudo espiritual chamamos de catalepsia projetiva ou catalepsia astral, ou catalepsia espiritual, que é quando nós nos sentimos presos, queremos locomover o veículo físico, o nosso corpo físico, e não conseguimos. Isso pode acontecer também nestes estágios intermediários. Podem acontecer também repercussões bioenergéticas, ou seja, nós sentirmos a aura do corpo a expandir em pontos específicos do corpo ou no corpo como um todo, que não é o corpo que está a expandir, é a aura do corpo, o campo energético do corpo que expande. Também pode existir este tipo de experiência e de sentirmos isto. Também pode acontecer aquilo que chamamos de estado vibracional, que é quando nós sentimos todo o nosso campo energético a mover. E às vezes ouvimos estalidos energéticos e barulhos intracranianos, que não são barulhos onde as ondas sonoras se propagam pelo ar, são barulhos psíquicos dentro da nossa mente. Também pode acontecer isso nestes intermediários. A medicina fala destes estágios com diferentes nomes, apelidou de duas formas. Por exemplo, quando nós estamos a retornar do sono, a medicina chama isso de hipnopompia ou estado hipnopômpico. E quando nós estamos, por exemplo, a ir para o sono, a medicina chama isso de hipnagogia. Estes estados xinofrénicos, também como é chamado, são estados onde nós não estamos totalmente acordados, mas também não estamos totalmente a dormir. Estamos ali nesse intermédio. E é quando este tipo de situações ocorre de diversas formas. Também pode acontecer a parte física, ou seja, o nosso cérebro. A medicina, por exemplo, fala das alucinações hipnopômpicas, que seriam visões ligadas à parte do sonho que estávamos a ter, visões oníricas que ainda se expressam instantes de acordarmos. Só que, derivado da minha experiência, muitas das vezes não é bem isso que está a ocorrer, mas nós vamos especular aqui todas as possibilidades. Antes disso, vou então compartilhar a experiência que eu tive há 2 semanas. Há 2 semanas atrás, eu estava a ter um sonho com uma conotação sexual e de repente, a determinada altura, eu comecei a abrir a lucidez naquele sonho. Essa abertura de lucidez fez com que eu lutasse para acordar. Portanto, eu nem sequer ponderei a experiência fora do corpo, também chamada de projeção astral. Eu decidi que queria acordar. Então eu entrei naquilo que chamamos de catalepsia projetiva, e ao entrar na catalepsia, eu demorei ali algum tempo até eu despertar no corpo. O que é que aconteceu? Quando eu desperto no corpo, abri os meus olhos e nitidamente, 1,5 metro à minha frente, portanto eu estava na cama, e eu vi uma formação escura que começou a subir pela parede do quarto. E à medida que foi subindo, eu comecei a perceber patas, patinhas. Era uma aranha escura, de um tamanho bem grande, um tamanho que não se vê aqui em Portugal, aranhas desse tamanho. E essa aranha começou a subir pela parede até que chegou ao teto. Andou, andou, andou. E quando chegou à visão mesmo de cima de mim, evaporou-se e deixou assim resquícios negros até desaparecer completamente. Eu tentei então perceber o que é que tinha sido aquilo. Derivada da minha experiência ligada à parte da espiritualidade, uma das possibilidades é que o sonho que eu estava a ter era, na realidade, um assédio espiritual, onde a plasmagem ocorrida nesse sonho, a construção onírica, promovida por seres extrafísicos assediadores, que queriam drenar energia ligada à parte do chakra sexual, portanto, o apelo a essa energia sexual através daquelas imagens virtuais. Esse apelo às vezes surge para que a gente ative, através da vontade do sexo,
ative as energias ligadas ao chakra geniturinário, também chamado de chakra sexual, para eles drenarem essa mesma energia, porque são espíritos que têm afinidade energética para com a configuração dessa mesma energia densificada do sexo, que é utilizada aqui pelo ser humano para a reprodução ou para o estímulo sexual, mas não existe na contraparte espiritual. Alguns espíritos, por ainda estarem apegados a essa energia, utilizam este tipo de mecanismo energético e espiritual para drenar essas energias. E quando eu abri os olhos, aquela formação foi a representação energética dessa presença espiritual mais densa, que configurou a forma de uma aranha, até que, cada vez que eu fui abrindo cada vez mais a lucidez e indo para as ondas da vigília, quando eu abri totalmente, é quando a aranha dissipa, aquela formação dissipou. Essa é uma explicação. Uma outra explicação é, eu entrei, quando retornei do sono, entrei em catalepsia, e aquilo que eu achei que foi uma visão com os olhos físicos ainda era uma visão com o corpo astral, que não estava ainda totalmente acoplado ao veículo físico. Portanto, eu poderia estar a manifestar-me ainda em corpo astral, vislumbrar aquilo que vos transmiti, e quando eu achei que eu estive sempre acordado, não estive. Era uma visão em corpo astral, e momentos a seguir, aí sim, eu, retornando totalmente para o corpo físico, abri os olhos físicos e confundi esta percepção. Isto também é uma explicação. No que toca à explicação da medicina, das alucinações hipnopômpicas, aquilo que eu posso vos transmitir é: pode haver alguma lógica nesse tipo de situação, ou seja, nós podemos estar a sonhar e repentinamente acordarmos de forma abrupta e o cérebro ainda trazer uma repercussão desse sonho. O que eu acho que não encaixa no meu relato, embora eu não descarte completamente. E porquê? Normalmente, por exemplo, um amigo de infância chegou-me a transmitir que uma vez estava a sonhar com um elefante azul grande e que por momentos, quando ele abriu os olhos, ao acordar repentinamente, ainda viu quase que o elefante. Aí eu entendo a lógica desse tipo de alucinação cerebral. Mas neste caso, o sonho que eu estava a ter era com duas presenças femininas, pelo menos a formação que se mostrou era essa, e até porque seres mais densos conseguem manipular o nosso sonho, derivado da nossa falta de lucidez, e nada tinha a ver com uma aranha. Nada tinha a ver com a formação de uma aranha. Por isso é que eu descarto isso. E outra coisa, esse tipo de alucinação cerebral não se arrasta por muito tempo. E eu posso-vos dizer que o tempo que eu tive a ver aquela aranha ainda demorou pelo menos uns 4, 5 segundos, se não mais. Portanto, estas nuances levam-me a crer que foi, sim, uma repercussão energética, uma constatação espiritual. Ou vislumbrada em catalepsia astral através do veículo astral, ou já no veículo físico, mas por clarividência. Pelo mesmo fator que eu vos expliquei, que quando estamos em estado alterado, através das ondas do sono, podemos ter visões clarividentes. Eu já tive muitas das vezes clarividência viajoura, já tive clarividência pré-cognitiva, coisas que ainda não tinham acontecido na minha vida, que mais tarde aconteceram. Portanto, às vezes também os mentores espirituais podem trazer informações aproveitando essa, esse estado alterado para trazer também informação espiritual e, portanto, as alucinações hipnopômpicas podem ocorrer, o que no meu caso não acredito que tenha sido isso por aquilo que vos expliquei. Eu acredito que quando o contexto tem muito a ver com o sonho que estávamos a ter e acontece essa visão por ínfimos segundos, pode ser uma repercussão do cérebro, por associação ainda não feita para com o estado da vigília. Mas é importante ponderarmos aqui as diferentes possibilidades. O que não é também uma novidade é nestes estados alterados. Por exemplo, pode acontecer vocês estarem a ter uma projeção semiconsciente, ou seja, uma projeção da consciência onde vocês não estão completamente lúcidos, de repente vocês abrirem a lucidez
e em vez de despertarem no ambiente onde o vosso veículo astral estava, vocês retornarem para o campo energético do corpo, para a aura, para a proximidade da aura ou para a proximidade da faixa de atividade do cordão de prata, diferentes estudos apelidam de diferentes formas, e vocês retornarem e estarem em estado cataléptico e de repente há uma presença extrafísica, uma presença espiritual na proximidade. Isso já aconteceu comigo com mentores espirituais a tentarem me puxar pelos filamentos energéticos, também chamado de cordão de prata, para eu sair do corpo, ou um espírito assediador estar ali em cima de mim, vamos dizer, em cima do meu veículo astral, no campo energético, com uma plasmagem qualquer, e estar ali a tentar drenar energias ou a tentar nos manter num padrão com falta de lucidez. Ou então, vocês estarem a ter um sonho lúcido ou uma projeção semiconsciente, mas na realidade vocês nunca saíram da proximidade do campo energético. Apenas abriram a lucidez e perceberam que o vosso veículo astral sempre esteve dentro do raio de ação do cordão de prata, do campo energético. Isso também pode acontecer. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu de repente estar a ter um sonho, abri a lucidez, estava em estado de catalepsia e estava um espírito literalmente em cima de mim, a tentar plasmar uma forma feminina para me induzir a uma falta de lucidez. E eu, na altura, entoei um mantra ligado à parte do hinduísmo e a minha aura começou a expandir. Eu também já pude perceber as cores que a aura tem, o campo energético, ali com um amarelado, eu não diria um dourado, mas um amarelo e um azul clarinho. Já percebi isso. E ao expandir a aura, aquele espírito obsessor saiu da proximidade. Portanto, todas estas explicações eu decidi vos trazer, achei válido trazer as explicações que a medicina traz e também as possibilidades espirituais para este tipo de situação. Uma outra coisa que pode ocorrer é as formas de pensamento, ou seja, aquilo que nós estamos a pensar ou aquilo que pessoas próximas de nós estão a pensar ou a sonhar perto de nós, através do acoplamento das auras, acoplamento áurico, auras próximas da nossa, quando estamos em estado alterado ou a dormir profundamente, nós podemos acessar essas formas de pensamento. Isso já aconteceu comigo. Aliás, eu já tive projeções semiconscientes onde algum do involutório que eu acessava na projeção eram construções mentais dos meus filhos ou da minha mulher, das auras próximas à minha. Portanto, às vezes vocês podem estar em estados alterados, tanto a retornar do sono como a ir para o sono, e de repente constatar imagens através da clarividência ou do vosso corpo astral, que não acoplou totalmente através do duplo etérico, e vocês estarem a assistir formas de pensamento vossas próprias ou formas de pensamento das pessoas na vossa proximidade. Inclusive, há pessoas que têm autoassédio, há pessoas que têm muito a ideia do assédio espiritual e que culpam o assédio espiritual a toda a hora. Muitas das vezes podem constatar formações mais escuras, acharem que essas formações são presenças extrafísicas e, no fundo, é uma forma de pensamento própria. Também pode ocorrer isso. E podia ter ocorrido comigo quando eu falo dessa aranha que eu constatei no quarto, ou no duplo energético do quarto. Só que eu não estava a pensar em nenhuma aranha. Portanto, era um sonho com conotação sexual e nós sabemos que grande parte das vezes a formação de uma aranha tem a ver com energias mais densas, tanto oniricamente como através do astral. Portanto, isso é uma realidade, não quer dizer que sirva para todas as explicações, nem que tudo tenha a ver com isso, mas neste caso o sonho não tinha nada a ver com aranha e eu abri a lucidez, lutei para acordar no físico, entrei em estado cataléptico e vi nesse intermediário entre o sono retornando para a vigília, vi aquela formação aracnídea, digamos, e acredito que foi algo espiritual. Mas
Mas é isso, pessoal. Não vou alongar mais este vídeo, já me alonguei um pouco. Espero que tenham gostado deste novo método que eu decidi trazer de gravação, para também tentar assim novas possibilidades para o canal. E é isso, se gostaram, façam o like, o gosto, compartilhem este vídeo ou subscrevam o canal HC Espiritual se ainda não o fizeram, ok? É isso, pessoal. Muita paz e muita luz e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.